Graças a Paz. Para mim sempre é um motivo de grande alegria de estar aqui, trazendo ou compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu trabalhei com um pastor e ele dizia que só convidava alguém para trazer a mensagem quando Deus revelava a ele. Então, se eu estou aqui, porque Deus revelou ao meu pastor que eu devo pregar hoje, né? Então, glória a Deus por isso. E agradecer a confiança do nosso pastor de poder estar aqui. E, aproveitando o momento, eu quero esclarecer que não são 42 frutas, são 43. 40 bananas, 2 laranjas e uma mão agora. A salada de fruta lá de casa. Amém? Meus amados irmãos, às vezes, a gente começa a pensar na vida, fica ruminando as ideias, ruminando, pensando na tua vida, naquilo que tu já fez, aquilo que tu deixou de fazer, e a gente sempre volta ao tempo. E eu lembro de uma coisa que meu pai sempre dizia a mim, e eu creio que todos vocês já escutaram, porque eu continuo dizendo muitas vezes a colega meu pai dizia assim: olha, rapadura é doce, mas não é mole não. Rapadura é doce, mas não é mole não. Ele queria dizer, na pedagogia dele, ele queria dizer que a vida ela é boa, mas ela não é mole. A vida ela é difícil. Mas a vida é difícil, mas para ser difícil, por ser difícil, é preciso saber viver. A vida sendo difícil, você precisa saber viver, mas isso não impede que você fale: é bonita e é bonita. Isso são frases de músicas que marcaram a minha vida, o cotidiano da minha vida. Racionais, ele canta uma música, ele diz assim: a vida não é o problema, a vida é batalha, a vida é desafio. Cada obstáculo, uma lição. E se nós prestarmos atenção, a vida, ela é um desafio. Sempre temos obstáculos, mas sempre que nós saímos de uma luta, de uma dificuldade, nós saímos melhor. Ou melhores, experientes, podendo aconselhar aqueles que vão tomar, ou sei lá, estão pensando fazer a mesma coisa que você fez e não deu certo, ou que você errou, tropeçou, e você vai ali e você aconselha. A vida é um desafio. E Titãs, na época, ele cantava uma música e eu acho maravilhoso, que diz assim: é preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. E muitos vivem numa ilusão de melhoria, de vida. E muitos correm atrás desse sucesso que não alcança. E muitos acham que não vão ter dificuldade, principalmente quando ele aceita Cristo Jesus. E ele acha que a vida vai ser um mar de rosa. E ele acredita naquele hino que diz assim: agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. Ou aquele que diz assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender.
Eu prefiro acreditar nesta música aqui. Eu não quero viver na ilusão. Aí vem Gonzaguinha e diz assim: viver e não tenha vergonha de ser feliz. Cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Eu vejo Bíblia pura. O meu Jesus disse a mim assim o seguinte, quando ele andou aqui por esta terra, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas se tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. E pensando na vida, e como eu sempre digo, eu fico pensando, a minha esposa diz que às vezes eu passo por ela na moto que nem vejo. Ela diz: rapaz, tu nem olha pra gente. Às vezes eu estou pensando na vida. Guilherme já me viu em alguns lugares, né, Guilherme? Eu estou pensando. E eu cheguei a uma seguinte conclusão: a vida, ela tem desafio. Eu preciso saber viver esta vida. Eu posso cantar que ela é bonita, mas eu tenho que tomar as minhas decisões. Eu tenho que fazer as minhas escolhas para que a vida ela seja bonita, para que eu saiba viver a vida, trilhar a vida aqui na terra, enquanto Jesus não voltar, enquanto eu não for ao encontro dele. Mas eu tenho que saber viver. Eu tenho que saber viver aonde eu estou inserido como cristão. No trabalho, na escola, na sociedade. Eu tenho que testemunhar de Cristo com a minha vida. E às vezes, pense num povo chato, o tal do crente. O cristão não, o crente. Com o seu moralismo, com as suas antipatias, com os seus preconceitos, com os seus racismos, afastando as pessoas de Cristo. E eu queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20. E eu aprendo muito com esse texto. E a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova todas as manhãs. Eu já preguei nesse texto em vários sentidos. Eu já preguei esse texto com a visão do preconceito, com a visão da troca com Deus. Aquela visão que você obedece e Deus te abençoa. Se você quer ser abençoado, obedeça a Deus, e você faz assim, e uma obediência através de hábitos e costumes. Eu chegava a ficar até com raiva quando eu via pessoas que pensavam diferente de mim. Capítulo 30, verso 15, ela diz o seguinte: Deus falando ao povo: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor, o teu Deus, te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão, para que entrando nelas a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. A vida, ela é feita de escolha. A arte de viver, ela é uma escolha contínua. Todos os dias vão ser colocados diante de ti escolhas. E quando Deus coloca e chama Moisés e fala estas palavras para que Moisés fale com o povo, para que nós possamos entender o contexto dessa passagem, Deus vai falar através de Moisés ao povo 40 anos depois que o povo fica peregrinando no deserto até a terra prometida. O povo de Israel, ele vai para o Egito, há uma grande fome na terra de Canaã, atinge todo, e eles vão para o Egito. E eles vão lá para o Egito, Deus leva ele para o Egito, e todos nós sabemos que José era o governador do Egito, e faz com que o povo fique ali e seja próspero. E às vezes na vida da gente, Deus vai nos levar a algum lugar por um tempo. Por um tempo Deus vai nos levar para algum lugar.
E a Bíblia diz que Israel vive ali no Egito 430 anos. Mas uma boa parte desses 430 anos, Israel passa como escravo. Israel vai ser escravizado. Chega um determinado tempo na vida do povo de Israel que assume um faraó que não conhecia a história de José, que não sabia, que não tomou conhecimento que José havia feito por aquele povo, pela terra, e começa a perseguir, escraviza o povo de Israel. E Deus vai libertar. Deus se levanta do seu trono, vai libertar aquele povo. E Deus liberta aquele povo. E Deus faz milagre e maravilha no meio do povo. E Deus tira o povo com as mãos fortes. Com as mãos fortes, poderosas, Deus realiza maravilhas e milagres no meio do povo de Deus. E o povo sai. E do Egito, a terra que era a promessa, a terra que manava leite e mel, a terra de Canaã, se daria 15 dias. Daria 15 dias para que o povo chegasse à terra de Canaã. E quando o povo está a caminho, sempre tem aqueles que têm aquelas belíssimas ideias. E a gente temos que ter o maior cuidado, aquele que vem nos dar a ideia para resolver os nossos problemas, os nossos dilemas. E alguém chega a Moisés e diz: olha, por que não mandamos alguém lá observar a terra, passear, ver como é que, por onde nós vamos entrar, o que é que nós devemos, como devemos agir? E saiba de uma coisa, meus amados irmãos, e entenda isso. Quando Deus promete algo a você, Ele não precisa da ajuda de você para que Ele possa cumprir aquela promessa na tua vida. Ele vai cumprir, basta simplesmente você crer. E essa é uma escolha, de você acreditar ou não. Você escolhe. E o povo vai lá, vê realmente que a terra é boa, que a terra era o que Deus falava. Só que também junto da terra boa, que manava leite e mel, a terra produtiva, havia os problemas, havia os gigantes, os homens que devoravam seus próprios filhos e aquela coisa toda. E toda vez que eu lembro dessa passagem, eu lembro uma época lá, muitos anos atrás, acho que uns 40 anos lá atrás. Uns 40 anos lá atrás. Eu tenho um irmão que é surdo. Não é surdo? Um irmão que é surdo. E ele estava lá na quadra, lá no Cabo de Santo Agostinho, jogando bola. E um cara dá umas tapas nele. E uns colegas vão lá na minha casa me chamar. E, olha, negão, deram no teu irmão lá na quadra. E uma das coisas que me maltratava era quando alguém batia no meu irmão, porque eu achava uma covardia. O meu irmão que é surdo. E eu fui lá. Só que da minha casa para a quadra tinha um percurso. E enquanto eu ia caminhando, aí tinha um colega que dizia: o cara já deu em 3. Cara. Aí eu olhava, o cara deu em quanto ele? Em 3. Meu Deus do céu. Aí o outro dizia assim: ele quebrou 2 tijolos de um murro. Aí o outro dizia assim: ele é da gangue lá do bairro. O bairro, na minha época, a minha esposa tá ali, sabe, era o lugar mais perigoso que tinha do Cabo. Era o bairro São Francisco. Ele mora no bairro. De pronto. A minha estratégia era fugir. Era chegar lá, arrumar qualquer coisinha e me sair da situação por cima. Aí um fez a pergunta-chave: e tu vai fazer o que, negão? Não, eu vou chegar lá, eu não estava lá mesmo, eu não vi como é que foi a situação, eu vou pegar meu irmão e vou embora. Eu morrendo de medo, menino, eu vou brigar. O cara quebrou o tijolo, o cara deu em 3 pessoas, o cara era do Bolsonaro Francisco, eu vou arrumar confusão com um cara desse pra quê? Aí cheguei lá. Só que meu irmão não escuta. Meu irmão não escuta nada. Então, se ele não escutou o que o povo disse, ele não estava com medo. Quando meu irmão me viu, a primeira mãozada foi o que meu irmão deu nele, ele caiu lá. E eu digo: puxa, então gigante não é o que ele pensa, não, é isso aí por cima. E às vezes, o que nós ouvimos é que nos faz desistir. Aquela palavra que diz assim a você não vai conseguir. Está vendo que isso não é para você? Está vendo que você não... Jamais.
E o Shira tocando aqui, eu fiquei, meu Deus do céu, e o Shira toca também ali, ó. Maravilhoso, Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos capacita, Deus, Ele nos encoraja, Deus, Ele nos dá condição para vencer. Porque essa é a promessa na nossa vida, vamos ser vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E esse povo, ele desiste. E quando eles desistem, eles passam 40 anos no deserto. Só que Deus, Ele é um Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, de sétimas oportunidades. Deus sempre está nos dando oportunidade. Deus sempre está nos dando oportunidade. Deus está dizendo, venha meu filho, e a gente se afasta. E ele vem para cá, meu filho. Quando nós levantamos a cabeça e dizemos, eu vou voltar de novo para o meu pai. E Deus venha-se embora. E quando esse povo agora vai a segunda oportunidade de ter a vitória, a terra prometida, aí Deus faz a pergunta a eles, olha, eu vou colocar diante de vocês a bênção e a maldição. A vida e a morte. Vocês escolham. E eu aprendi que nós somos os senhores da nossa escolha. Cutuque seu irmão do lado aí e diga assim, olha, você é o senhor da sua escolha. Agora você diz a você mesmo, eu sou o senhor da minha escolha. Porque Deus, Ele diz assim, escolhe, pois, a vida e o bem, a morte e o mal. E Ele diz, olha, porquanto eu te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra como passas a possuir. A minha escolha, ela tem que ser fundamentada na palavra do Senhor. E eu entendia esse texto bíblico com aquele legalismo todo. Tu não pode. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não deve andar assim, você não deve vestir isso, você não deve ouvir certas coisas, e aquela coisa toda. Você não deve se misturar, você não deve andar, porque a Bíblia diz assim, olha, que nós não devemos permanecer na roda dos escarnecedores. Aí muitas vezes a roda dos escarnecedores é dentro da minha casa. Eu não me relaciono com as pessoas com quem eu trabalho, eu não me relaciono com as pessoas com quem eu estudo, mas dentro da minha casa, ela é a roda dos escarnecedores. Aí às vezes eu estou ali dentro da minha casa, falando mal de A, de B, de C. E às vezes eu não entendo porque as coisas não têm dado certo na minha vida. E aí ainda a gente usamos o legalismo e dizemos assim, cara, eu frequento a igreja todos os dias. Eu estou na oração, eu estou no PGM, eu estou isso, eu toco, eu faço tudo. E as coisas não dão certo na minha vida. Sabe por que as coisas não têm dado certo muitas vezes na vida de certas pessoas? E sabe qual é a maior raiva? Quando o crente vê a pessoa que não é crente prosperar. A revolta é enorme. Abaixa o azaf no cara e o cara diz, olha, é em vão servir esse Senhor. É em vão. Porque, rapaz, eu tenho guardado, eu tenho desviado os meus pés, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro e nada dá certo. Às vezes é porque não tem que dar certo mesmo. Você tem feito alguma coisa que não deu certo. Não é porque você está em pecado, não é porque você desobedeceu a Deus, não é porque você fez, é porque não deu certo. E tem aquela também que não dá certo porque você é ruim mesmo. Você é um cara complicado, você é um cara que não se relaciona, você é um cara de difícil, sei lá. Eu trabalhei em um lugar, o cara dizia, olha, eu prefiro trabalhar com qualquer tipo de gente, menos com um crente. E nessa época eu não era evangélico, eu não tinha me convertido não, mas o pastor diz assim, tu já se convertesse? Todos os dias eu faço alguma coisa e me converto de novo, eu sei disso. Mas assim, é pessoas difíceis. E quando eu comecei a trabalhar com pessoas cristãs, eu comecei a entender, eu digo, poxa, é difícil mesmo. Porque obedecer a palavra do Senhor, quando Deus ele diz assim, obedeça a minha palavra, o meu estatuto, o meu mandamento. O primeiro mandamento que o Senhor tem é amar a Deus acima de todas as coisas. Mateus capítulo 22, 37 a 40, você vai ver. Quando os fariseus interrogam Jesus e dizem assim, olha, quais são os mandamentos mais importantes? Ou qual o mandamento mais importante? Aí
Aí ele diz, olha, amar a Deus acima de todas as coisas. E a teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus ele diz assim, amar a Deus todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, para que eu possa amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Só que às vezes a gente queremos amar a Deus. E não queremos amar aquele que pensa diferente que nós. Que não pensa da mesma linha do meu pensamento, ele pensa diferente. Mas não pensa como eu penso e ele não dá para viver comigo porque ele pensa diferente, eu não devo amar isso aqui. Ou às vezes a gente pensamos que devemos amar aqueles que nos abençoam. Aquele que nos ajuda. Eu estava dizendo no PGM, eu sempre digo ao meu pastor, que há uma responsabilidade muito grande na vida do abençoador. Aquele quem Deus escolheu para abençoar, há uma responsabilidade muito grande na vida dele. E qual é essa responsabilidade? Ele vai ter que abençoar aquelas pessoas que ele acha que não merecem ser abençoado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ter que falar do amor de Jesus Cristo para aquelas pessoas que você merece, que acha que ele merece morrer. E você vai falar de um Deus que perdoa. De um Deus que quer dar vida. E onde muitas vezes você não quer que aquela pessoa alcance. Ou chegue, porque no seu entendimento ele não merece. Quer ver que vocês vão concordar comigo? Aquela mulher lá na Paraíba, que ela cortou a cabeça do filho, o filho pedindo, mãe, não me mata, ele lá foi lá e cortou. E quando os policiais chegam, que arromba a porta, e ela ainda vai para cima dos policiais, ela recebeu 14 tiros. Aí eu tenho uma menina ela diz a mim que ela é autista. Que ela é isso, eu não entendo Letícia. Letícia é tremendo. Ela disse, merecido, pai. O policial ainda deu pouco. Eu disse, por que ela mereceu, pai? Ela cortou a cabeça do filho, pai. Eu disse, filha, essa pessoa não estava em si. Talvez ela chegou a esse ponto, porque alguém que poderia ter falado do amor de Cristo, alguém que poderia ter apresentado este Cristo que muda a vida, alguém que chegasse perto dela e dissesse que a misericórdia de Deus é a causa dela não ser consumida, que ela precisava de ajuda, que ela precisava ser amada. Eu não sei o que se passou na cabeça daquela mãe, mas o julgamento humano é que ela mereceu a morte. E aonde você vai ter que falar do amor de Deus e entender que aquela pessoa merece o direito à vida eterna em Cristo Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas é você conseguir perdoar aquele que te magoou, aquele que te decepcionou. Às vezes, quando alguém nos decepciona, nós começamos cortando ele dos nossos laços. E se só cortasse dos nossos laços, aceitava, o cara está chateado, está com raivinha, ele me decepcionou, mas nós vamos querendo que as outras pessoas cortem ela também. Que ela não deve estar mais inserida no meio da gente, porque ela não merece, porque ela nos decepcionou. Parece aquele filho pródigo, o irmão do filho pródigo. O filho pródigo sai e detona tudo. E Deus demonstra do amor dele no meio dos religiosos que perguntam. E Jesus ele conta esta parábola do filho que vai, perde tudo que tinha, pega tudo que tinha e vai viver dissolutamente. E às vezes nós lemos viver dissolutamente. A gente acha que o cara pegou as coisinhas dele e foi embora. E deu umas voltinhas lá no mundo. E volta para casa. Pai, eu acredito, eu já trabalhei por uns 6 meses, não foi, pastor? Numa casa de recuperação, ajudando uns 6 meses. E eu conheci cada história que eu ficava assim, olhando. Caraca. Eu conheci um jovem. E a primeira vez que eu abracei ele disse que fosse assim. Eu disse, explicar, meu irmão. Oxe, homem abraça homem também. Aí ele, porque eu nunca recebi um abraço do meu pai. E ele foi contando as revoltas dele e eu fui ouvindo. Ele disse,
Meu pai nunca me amou, meu pai nunca disse que me amava. E eu, com tanta raiva, eu comecei a me envolver no mundo do crime, comecei a usar drogas pequenas, tipo loló, aí maconha, saiu. E ele disse, uma vez eu vi meu pai receber um grande dinheiro, e eu disse, pronto, é hoje que eu vou me vingar dele. E aquele cara, ele furta do pai, ele tira do pai dele 16 mil reais. E ele gastou em uma semana com drogas, orgias, festas, balada. E eu acho que esse filho pródigo, ele fez pior. Dentro da religiosidade judaica, ele fez pior, porque ele deseja, ele vai criar porcos. Ele não só cria porcos, mas ele deseja comer aquilo que os porcos comiam. E ele caindo em si, ele diz assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá os trabalhadores do meu pai têm pão e fartura. E quando esse filho vem de longe, o pai vai até ele, abraça e o beija e aceita ele como filho. E às vezes nós não queremos perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aquele que talvez inconscientemente fez algo contra a gente, que talvez nem ele saiba que fez algo contra a gente. E a gente fica com raiva. Às vezes ficamos com raiva dos nossos filhos dentro de casa, onde nós poderíamos abençoar os nossos filhos com o nosso amor. Mas nós conseguimos colocar ou tanger os nossos filhos de perto da gente. E aonde os nossos filhos poderiam tomar as escolhas dele através da nossa, pelo nosso exemplo, ele vai tomar pelo exemplo das outras pessoas. E é um perigo nas nossas escolhas. Ainda falando na escolha, e eu lendo, e Deus me leva aquele relato de Ló e Abraão. Às vezes a gente dá uma de Ló. As nossas escolhas, as nossas decisões é pelo que nós estamos vendo. Está entendendo? A única escolha bem feita pelo que estava vendo foi a minha esposa que fez, que me escolheu, né? Eu bonitão que só, poxa, ela me escolheu. Isso é certo. Mas às vezes a gente faz as nossas escolhas pelo que nós estamos vendo. E quando a Bíblia conta que os pastores de Ló e os de Abraão começam a brigar, e Abraão chama Ló para uma conversa. E Abraão fala que não era bom que eles brigassem, estivessem brigando os pastores, estavam brigando, e Deus estava abençoando, e não era bom brigar. E vamos aí tomar uma decisão, Ló. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, ele passa a visão assim, e aquela campina verdinha, talvez ele sabia lá o que tinha, que era bonzinho, tudo bom, rio, essas coisas. E eles, eu vou para lá. Olha o olho. Lá tem de bom, lá tem muito. Só que Ló, no capítulo 13, no versículo 13, capítulo 13, diz que o povo lá daquela terra era mau. Às vezes nós escolhemos pelo que estamos vendo. Sabe por quê? Porque a terra que mana leite e mel é a terra que Deus se faz presente. A terra que mana leite e mel é a terra que Deus se faz presente. Seja ela uma terra que não chova muito, seja ela uma terra produtiva, é a terra que mana leite e mel onde Deus está. Quando eu comecei meditando, eu entendi que Ló poderia ter tomado uma outra decisão. Porque às vezes nós queremos resolver algum conflito, nós queremos resolver algum dilema, nós fugimos, nós saímos de perto. Porque eu acredito que Ló era para ter dito a Abraão: de jeito nenhum, meu tio, nós vamos resolver os nossos problemas e vou continuar juntos, em nome de Jesus. Por que, meu tio? Eu sei que sou abençoado, porque eu estou perto do Senhor.
Você está entendendo o segredo de ser abençoado? O segredo da prosperidade é ser obediente. É ser obediente, é tomar as escolhas, fazer as escolhas baseadas na palavra do Senhor, orientada pelo Senhor. Uma outra escolha que às vezes as pessoas fazem e perde, e não sabe e não entende que está perdendo. É aquele fazendeiro que os seus campos produzem como nunca. Produz como nunca. Qual é a ideia dele? Vou desmanchar esse celeiro, vou fazer outros maiores. E eu vou dizer à minha alma, olha, regala-te porque tem pão e fartura. O que é que tem de errado nisso aí? Veja só. Às vezes nós nos empenhamos em algo, em alguma atividade, em alguma coisa, buscando um sucesso, a felicidade, a tranquilidade futura, e nós vamos abrindo mãos. Nós vamos abrindo mão de estar com a família, nós vamos abrir mão de estar em uma comunidade, fazendo parte daquela comunidade, vivendo naquela comunidade, regozijando naquela comunidade, e nós vamos abrindo mão. Porque nós estamos muito ocupados, nós não temos tempo. Deixa eu contar uma experiência que eu tive e nunca mais eu quero viver. Em 2017, a minha irmã mais velha, Cecília, ela completava completava no mês de agosto. Em 2017, ela liga para mim, ela estava lá na casa da minha mãe, e ela dizia o seguinte, ela disse assim, negão, vem para cá. Eu disse, Cecília, tá aí na casa de mãe? Ela disse, estou na casa de mãe, hoje não é meu aniversário. Eu digo, é mesmo? Olha, tá eu, tio era o meu cunhado, mãe e tio Natan. Nós estamos fazendo um churrasco aqui massa, vem-te embora? Aí eu cheguei e disse, Cecília, eu não posso ir hoje não. Não vai dar para ir, porque eu estou trabalhando, eu estou muito ocupado, mas o próximo ano, eu prometo a você que nós vamos estar juntos. Prometo a você que nós vamos fazer um churrasco muito massa. Naquele ano de 2017, dia 5 de dezembro de 2017, eu estava enterrando a minha irmã. A minha irmã tem... É bronca, né? É bronca. Quando é o pastor, é uma... Assim mesmo. Que Deus te abençoe, meu filho. Que Deus te abençoe, que eu já estava... E... RH. É isso mesmo. E eu perdi a oportunidade de viver aquele momento com a minha irmã. E é isso que Deus diz àquele fazendeiro. Ele diz, olha, louco, hoje mesmo o Senhor pedirá a tua alma. E o que tu tem, para quem será? Alguns religiosos dizem que aquele camarada perdeu a salvação. Eu acho que não. Deus não está falando de salvação, não. Eu acho que ele perdeu de viver. Ele correu tanto atrás de certas coisas que perdeu o direito de viver. Ele perdeu o direito de passar 5 dias com a melhor igreja do Brasil em BJO lá no Congresso de Carnaval. Gostou? Ele perdeu de vir para a inauguração do melhor instituto, que é o nosso Acolher. Porque tudo que é meu é melhor, poxa. Eu vou dizer que é dos outros? Não, é o meu. Os melhores filhos são os meus, a melhor esposa é a minha, mais bonita, mais cheirosa, mais tudo é minha esposa. O melhor emprego é o meu. Apesar que eu tenho 8, né, pastor? 8. Então são essas coisas que nós perdemos. E nós vamos fazendo as escolhas erradas. E há um grande perigo nas escolhas que vocês fazem. No versículo 19, eu quero concluir o meu raciocínio, aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu entendi que eu tenho que tomar muito cuidado naquilo que eu vou escolher.
naquilo que eu vou defender, naquilo que eu vou tomar como razão para viver. Porque o versículo 19 diz assim: e os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Que a escolha eu aprendi através desse texto. Que todas as escolhas que eu fizer na minha vida, ela não só vai atingir a mim. Se for a vida e a bênção, vai ser a vida e a bênção para minha família, vai ser vida e bênção para minha igreja, vai ser vida e bênção para minha comunidade, vai ser vida e bênção para o meu país. Mas se eu escolher a maldição e a morte, ela vai alcançar em todo lugar que aquilo que eu estou inserido vai ser maldição. Como casado, e o pastor Johnny, na época não era pastor, era Johnny, e nós somos muitos amigos e compartilhamos muitas coisas. E todo casal ele tem dificuldade. Todo casal ele tem problema, todo casal. E tinha dia na minha vida que eu dava vontade de eu jogar tudo para cima e sair na carreira para não cair na cabeça dele. Na minha cabeça, né? Sair na carreira. E a gente conversando muito com o pastor, dizia: pastor, sabe por que eu não faço isso, pastor? Ou Johnny, a gente conversava muito. Quando a gente se encontrava, a gente batia papo lá em Cruz de Rebouças. A gente sentava. Às vezes eu ia na escola conversar com ele lá, a gente ficava conversando. Porque eu digo tanto que Deus é maravilhoso. Eu digo tanto que Deus, Ele é transformador. Eu tenho pregado que Deus, Ele transforma a maldição em bênção. E outra coisa, pastor, eu tenho os meus filhos, eu não quero que as minhas escolhas atinjam a vida dos meus filhos. E eu vou voltar para casa agora e vou resolver os meus dilemas lá com minha esposa. E resolvia. Você veja que quando Israel escolhe que a terra prometida está há 15 dias e eles chegam na terra prometida, e que eles vão lá e que olham e que vê as dificuldades e que eles escolhem e a Bíblia diz que o povo ele começa a murmurar baixinho dentro de casa, na tenda, falando baixinho, murmurando. Parece que eu estou vendo. Olha, que Deus é esse? Trouxe a gente aqui para morrer. Que a terra era uma terra que manda leite e mel, cheia de gigantes. Os caras, tem gigante lá. Eles começam a murmurar baixinho. E ele começa a querer desistir. Ele diz: é melhor voltar para o Egito. Nunca desista dos projetos de Deus na tua vida. Quando o gigante vir até você, você faz carreira, vai até ele. Corra, bata de frente com o gigante mesmo. Porque Deus é com você. Porque Deus é o teu Deus. Deus é o Deus, Deus é o Senhor de todos. Deus Ele é que te dá força, Deus Ele é que te capacita. E quando você precisar fugir para vencer, fuja. Corra, só não abandone Deus. Porque muitas vezes, para que possamos vencer, precisamos fugir. A Bíblia diz isso. Quando José estava lá na casa de Potifar, estava lá, José, crentão todo, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí aquela mulher bonitona, tentando José. Aí José olhou e disse assim: eu vou ficar aqui porque eu sou crente. Sou cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Sabe o que ia acontecer com José? Ele ia começar. Ai, Jesus, por favor, Jesus. Ai, meu Deus. Ia pecar, meu irmão. E o que José faz? Ele foge. Ele vai para uma prisão. Mas ele não abandona o Deus, aquele que acreditava. Ele não abandonou o Deus da sua família, o Deus do seu pai, o Deus. Ele não abandonou a sua crença. Ele não abandonou a sua crença. Ele botou fé naquilo que o pai ensinou a ele.
E quando esse povo vota, votando lá, que ele desiste, eles passam quantos anos no deserto? 40 anos. 40 anos. Eu lembro que faz um bocado de ano que a gente foi lá na igreja do Rosarinho. Faz quanto tempo, pastor? Uns 5 anos, né? E pegou uma briga, eu e o pastor dentro da Kombi. Porque a igreja do Rosarinho é lá na encruzilhada. Tu lembra disso, Marco? E eu disse, pastor, Johnny, a gente vai por aqui, ó. Sobe aqui. Quem conhece sabe que... Aí o pastor disse, não, o aplicativo está mandando por aqui. Eu disse, pastor, mas por aqui é tão pertinho, pastor. Não dá, aqui é muito rápido, pastor. Mas o aplicativo está passando por aqui. E eu fui emburrado e ele o que chateia a risada, meu. Olhava o pastor, dizia, e ele rindo de mim, a gente discutindo. Eu sei que a gente chegou. Chegamos na igreja, chegamos. Só que o percurso foi maior. Por aqui era mais perto. Era zup, deixa eu chegar, mas foi por aqui. Subiu não sei aonde, desceu, pegou a Avenida Norte. Eu olhando para o pastor e olhava ele rindo. Eu digo, ah, miserável. Mas ele não era pastor ainda não, né? Porque se fosse agora, eu ia dizer, ah, benção. E a gente chega. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a tua escolha faz com que a bênção do Senhor ela demore mais a chegar. A Bíblia diz, esse livro, ele nos informa que quem saiu do Egito, só 2 entram na terra prometida. Josué e Caleb. Todos os outros ficaram lá no Egito. Ah, mas eles não foram salvos. Com certeza chegaram lá no céu. Mas deixaram de viver o reino de Deus aqui na terra. E às vezes as nossas escolhas faz com que nós não vivamos o reino de Deus aqui na terra, a bênção do Senhor aqui na terra. Às vezes as nossas escolhas vai nos afastando de Deus. E às vezes essa escolha não só vai atingir a minha vida, não só vai destruir a minha vida, mas vai destruir a vida daqueles que estão perto de mim. Quantas famílias não são destruídas por causa de uma escolha que o pai ou a mãe fez? Quantos filhos estão aí nas drogas, estão no mundo? Quantos não foram ceifados por causa de uma escolha que o pai e a mãe tomou dentro de casa? Aonde poderia ter abraçado, momentos de ter abraçado e beijado e dizer, meu filho, você errou, mas eu te amo, você é meu filho e eu te perdoo, eu estou aqui para te ajudar. Preferiu jogar no mundo. Ou quantas vezes nós não tomamos uma decisão, já estou falando de homem, mulher, pai e mãe, nós não tomamos uma decisão dentro de casa de nos separarmos, porque não combinamos, porque a nossa química não deu certo. E nunca vai dar. E nunca vai dar. A química não existe num relacionamento, porque nós somos diferentes. Eu gosto de coisas que Tânia detesta. E Tânia tem coisa que detesta, que gosta e eu detesto. Eu fico assim olhando. Mas eu tô ali, ó, aí, juntinho. Porque eu amo aqueles que estão do meu lado. E eu acredito naquilo que Deus me disse, que eu ia ter aflições no mundo, mas que iria vencer o mundo porque Ele venceu. Eu acredito quando Paulo diz, olha, em Jesus Cristo somos mais que vencedores. E eu acredito que quando Deus me diz assim, olha, se você quer ser abençoado, abençoe primeiro. Se você quer ser amado, ame primeiro. Se você quer ser perdoado, perdoe primeiro. Se você quer ser ajudado, ajude primeiro. E se eu quero ver a Deus, se você quer ver a Deus, tenha um coração puro diante de Deus. Esses são os mandamentos que Deus manda. E esse povo, ele não entende o que Deus falou com eles. Porque lá na frente Josué vai chamar, vai reunir o povo e vai perguntar, olha, parece mal servir a esse Deus, né? A vocês. Eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês parecem mal, mas eu e a minha família vamos servir o Senhor. Ainda que o mundo não acredite, ainda que a vida
te diga diferente, mas você diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Lembre-se, a vida é desafio. É preciso saber viver. Mas ela é bonita. É bom viver. E viver na presença de Deus é melhor ainda. Estar aqui no meio desse povo bonito é a melhor coisa do mundo. Às vezes eu venho de casa com... Eu chego a ver assim na moto. Às vezes eu penso que é Tânia que tá me... Eu digo: Tânia, tá em cima de mim, Tânia? Eu falo: não, tô não. Eu digo: eita, é os problemas. Aí quando eu chego aqui, eu começo a sorrir com um, começo a conversar com o outro, e começo a ver essa juventude bonita, que é a juventude mais bonita aqui da igreja, de Paratiba, é da igreja IBJO. É o velho mais bonito que tem, é os daqui também. É os daqui. É uma igreja de uma unidade. Porque acredita que essa é a escolha que tem que ser feita para vivermos melhor, para viver o milagre de Deus. Irmão, talvez as coisas não deu certo até hoje, mas comece a fazer as suas escolhas baseado na palavra do Senhor. Comece a dizer assim: Senhor, essa decisão que eu vou tomar, ela é boa para mim? Agora tem decisão que Deus não vai responder não. Deus vai dizer: é você que tem que tomar. É você. Porque às vezes tem aquele que toma decisões erradas, tem aquele que toma a decisão certa, e tem aquele que não toma decisão nenhuma. Isso também não é bom. E ele ainda usa a palavra de Deus como escudo para proteger a covardia dele. A Bíblia diz que esperei com paciência no Senhor. Eu estou esperando. Estou esperando minha bênção. E vai ficar esperando. Eu fico pé da vida quando eu vejo certas igrejas chamar o cara: e você que está desejando se casar, arrumar uma namorada, vem aqui na frente. E eu fico assim olhando, digo: meu Deus, vai se relacionar não, vai conhecer pessoas não, vai paquerar não, para ver se tu não vai, tem que se relacionar, gente. Sabe por quê? Porque se Deus fizer certas escolhas na vida da gente, quando não der certo, eu vou dizer: olha, Deus, foi tu, essa decisão foi tua. Mas quando eu tomo a minha decisão e que eu erro, aí eu vou dizer: Senhor, deu errado, porque a escolha foi minha. Mas me ajuda, Senhor. Eu sei que escolhi errado. Como eu disse a vocês aqui, todos os dias, de 100 escolhas que eu faço, eu acerto 99, graças a Deus. Talvez de 1% eu acertei mais ou menos. Mas como a palavra do Senhor disse aqui, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E é nessa coisa que eu me seguro, é nesta palavra que eu me seguro para fazer as minhas escolhas. E eu vou acertando, e eu vou tropeçando, e vou levantando, e vou dizendo: Senhor, eu sei que tu me ama. E eu não desisto. Eu escolho viver diante de ti. Eu sei que o Senhor já me escolheu, mas eu escolho estar perto de ti, Senhor. Eu quero viver as tuas bênçãos, eu quero viver as tuas maravilhas aqui na terra. Porque no céu eu já tenho certeza que vou viver. No céu eu tenho certeza que vou jogar bola nas ruas de ouro e de cristal com meus meninos. Sei lá. Mas eu quero viver a bênção do Senhor, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, aqui em vida. E não só quero só para mim, eu quero para mim, para minha família. Por isso que eu faço as minhas escolhas baseadas na palavra do Senhor, porque eu sei que são vidas, e vida para todos que estão perto de mim. É vida para os meus companheiros do trabalho, é vida para os meus vizinhos, é vida para minha família, é vida para minha igreja. Como você tem baseado as suas escolhas? Como você tem feito nas suas escolhas? Você tem feito as suas escolhas naquilo que você acha que é? Porque às vezes a gente... Não, eu acho que é isso aí que eu tenho que fazer mesmo.
e às vezes não é. Que Deus abençoe e nos guarde. Que possamos viver a vida do Senhor, a bênção do Senhor aqui. E eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de posição. Eu não estou falando de uma conta gorda. Eu não estou falando de um reconhecimento nas redes sociais. Eu não estou falando para aumentar os seus seguidores. Eu estou falando de paz, de tranquilidade, de acordar e ver os teus filhos, prosperando, tomando as decisões certas, de ver aqueles que estão em tua volta prosperando também, com paz, com alegria. Essa é a vitória do Senhor. Lembre-se, Deus colocou diante de você a vida e o bem, a morte ou o mal. Escolha. Eu escolho, eu e minha família, servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Pastor?